Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui reunidos para mais uma semana de atividades na Casa Espírita. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se à vontade. É um prazer receber todos aqui nessa noite. Como de praxe, como sempre, né, a gente sempre pede para que desliguemos os celulares nesse momento, tá? Desligado, verbo, desligar mesmo, tá? Para que a gente possa, nesse tempo que a gente vai permanecer aqui na casa, entrarmos em sintonia com as mensagens, com a palestra, com as orações, com a espiritualidade superior que nos acompanha, que nos guia. Pedindo também àqueles que, porventura, puderem oferecer uma carona a quem está a pé nesse momento, que o horário de ônibus aqui em cima é um pouquinho complicado da noite, né? Então a gente pede, se alguém puder também oferecer a carona solidária, né? Preciso não ficar com vergonha de pedir. Quem está com vergonha de pedir, não se acanhe, tá? Estamos aqui, entre irmãos aqui na casa, então é sempre bem-vindo para quem precisa, tá? Bom, nesse momento então agora, a gente vai pedir a todos que se sentem de forma confortável, de forma bem relaxada, desligando a mente, aliviando, tá, as tensões, as preocupações, tá? Pedir para que se apaguem as luzes, que a gente vai entrar no momento da nossa meditação, do nosso preparo para o trabalho aqui da noite de hoje, que a Sônia sempre prepara para a gente com muito carinho, com muito amor. Então vamos nos relaxar e nos concentrar. Sônia. Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer um relaxamento bem rapidinho, porque eu vou ler uma mensagem linda que eu achei e que eu acho importantíssima para o nosso dia a dia. Procurem compreender a necessidade da entrega. Muitas palavras bonitas foram usadas pelos homens como forma de oração, quando na verdade a única coisa que importa é aquilo que se ouve e se fala com o coração. Trabalhem suas almas para que possam ser abertos seus corações. E perdoem. Perdoem seus pais por tudo aquilo que eles fizeram e também por aquilo que deixaram de fazer. Perdoem seus filhos pelas respostas amargas, pelas situações mal resolvidas e pelos profundos enganos. Porque se filhos estão, precisam de vocês para aprender. Perdoem seus companheiros, perdoem aqueles que partilham com vocês o leito de dormir. Porque se um dia houve uma forma magnética que uniu essas duas almas, houve também uma empatia e com certeza há assuntos para serem resolvidos. Perdoem os amigos que ofenderam vocês, que prejudicaram vocês, que invejaram vocês, porque perdoando há um profundo entendimento, há uma profunda consciência de libertação que toma conta de suas almas e que lhes abre o caminho para o mundo de abundância, de luz, de amor, de prosperidade. Trabalhem em suas vidas pelo perdão. E não procurem a caridade ao próximo, imaginando que vocês encontrarão esse próximo numa favela, dormindo debaixo de uma ponte ou se escondendo numa noite fria. Façam a caridade em suas casas. Façam perdão. Ofereçam suas mãos para trabalhar no seu próprio lar. Procure entender que assim como a planta precisa primeiro criar o seu tronco para depois espargir os seus galhos, assim também é o amor. Não se criam galhos para fazer troncos, não se criam folhas para fazer galhos, não se colhem frutos sem os ter plantado. Pense em suas vidas e primeiro ajam na sintonia da sua casa, do seu lar e daqueles que estão fisicamente próximos, pois eles assim estão por um único motivo,
o desejo de vocês se reencontrarem e aprendam a conviver. Então, gente, hoje nós vamos ler a palavra que caiu para a gente, o texto, é sobre felicidade. É o que a gente busca e eles têm um recado para a gente, né? Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não. Simples assim. As coisas não vão mudar por ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma de como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos, optar por ter autocontrole, dirigir os seus pensamentos, escolher os sentimentos que irá cultivar. É a nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam funcionam com precisão matemática. A lei é perfeita, o homem é que destoa. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Nós escrevemos a história de nossa vida e todas as tramas são consequências de nossas escolhas. Não devemos desistir de todos os nossos sonhos, de amor e felicidade, só porque um deles não se realizou. É lindo, né? E esse livro nós temos aqui no GEL, tá? E é um livro, dinheiro que a gente arrecada desse livro, fica para nossa casa. Quem se interessar pelo livro, só falar com alguém aqui, tá bom? Um beijo. Nesse momento, então, agora, vamos fazer a nossa prece inicial, todos em oração. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos reunidos em mais uma noite de atividades, de estudos em nossa casa. Que todas as mensagens aqui ministradas na noite de hoje possam nos aproximar dos nossos seres de luz, dos nossos protetores espirituais, que possamos também trazer aprendizado, um pouquinho mais de conhecimento, de esclarecimento na nossa jornada, no desempenho das nossas funções, no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, com muita alegria, recebemos, tá, nossa irmã Janice Sampaio. Seja bem-vinda, mais uma vez, como sempre, é da casa, com o tema da noite de hoje, maneira de orar. Tá? Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos reunidos na noite de hoje para compartilharmos os estudos que eu trouxe e termos esse banquete, não pelo que eu trago, mas estarmos numa casa como esta, dedicada à caridade, à difusão de uma doutrina que esclarece e consola, realmente é um banquete espiritual. Nós que estudamos bastante a espiritualidade, nós sabemos que nos bastidores desta reunião acontecem coisas incríveis. Doenças que às vezes nós iríamos ter e aqui são disseminadas através do tratamento que nos chegam, das vibrações e muito mais. Então, estarmos aqui hoje e desfrutarmos de um banquete espiritual proporcionado pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores pessoais e pelos mentores da casa, que assim trabalham para Jesus, nosso irmão mais velho. Então, o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da nossa codificação, no seu capítulo 27, item 22 e 23, maneira de orar.
Nós sempre falamos, né, em oração. A oração, ela é usada por nós desde os primórdios da humanidade, que é exatamente uma forma de nos religarmos à espiritualidade, ao Pai. Então, sempre que nós adentramos essa espiritualidade, seja por um pensamento, ou por uma palavra, ou por um gesto, ou até por um ato qualquer, nós estamos orando. Muitas vezes nós estamos orando sem termos a consciência de estarmos orando. Por exemplo, quando fazemos o bem para alguém, é uma forma de oração, porque nós desprendemos de nós uma vibração tão elevada nesse ato de caridade, que isso é uma oração. Mas vamos entender um pouco do mecanismo da oração, né? Maneira de orar. Será que nós sabemos orar? Será que nós usamos bem a oração? Então, esse estudo, claro, é dentro da visão do Espiritismo. Outras religiões têm outras visões a respeito do mesmo tema. Nós aqui não trazemos verdades, até porque somos imperfeitos e não a temos. Nós trazemos visões. Então, nós trazemos a visão da maneira de orar segundo a doutrina espírita. E lá, nesse item, vai dizer assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida de cada dia é a prece. Então, o que é a volta, né? A vida ativa de cada dia? É quando acordamos. Essa é a nossa vida ativa como encarnados. A doutrina espírita vem nos trazer as informações de quando nós dormimos, nós nos desprendemos, nós essência, nós espíritos, nós nos desprendemos desse corpo, ficamos ligados, claro, porque senão desencarnaríamos, por um fio prateado, e voltamos para a espiritualidade, onde é a nossa casa real. E é isso que nos fortalece para retornarmos, para estarmos aqui. E muitas vezes, né, tem um item também do Evangelho que vai falar de melancolia, onde ele nos informa, os Espíritos nos informam que muitas vezes quando nós acordamos entristecidos, angustiados, melancólicos, com uma saudade não sei de quê, isso é devido a nós termos estado com os nossos entes amados, muitos que não reencarnaram conosco, e termos que voltar para cá. Não podermos estar com eles. Ou às vezes vislumbramos também um futuro não muito bom, aquilo que ainda precisamos passar, porque quando estamos desprendidos, temos uma amplitude de visão espiritual. Então, às vezes, quando voltamos para o corpo, ao acordarmos, temos essa melancolia, essa angústia. E aí, esse item vai complementar essa informação dizendo que o primeiro ato, quando nós acordamos, deve ser orar. Até para nós dissolvermos essa melancolia. Porque Joana de Ângeles, Espírito, vai nos dizer que nós temos que prestar atenção nas nossas emoções, para não deixar que elas se agigantem. Que às vezes uma pequena melancolia pode se tornar uma grande tristeza e se transformar às vezes numa doença mental, que é a depressão. Então temos que vigiar e orar, como nos concita Jesus, em todos os momentos. Então, ao acordar, se eu estou me sentindo triste, não tem nada que justifique, não me aconteceu nada e tudo mais, eu posso ter uma ideia, como hipótese, que eu possa estar com saudade de alguém que lá ficou, ou outras coisas parecidas, e que eu preciso dissolver essa melancolia. Então, o ato primeiro, que deve ser a oração, se a gente acordou assim, é pedir que isso se dissolva, que nós tenhamos força, fé e coragem para enfrentar o que quer que seja, e que tenhamos um dia útil, porque é para isso que estamos encarnados, para dar utilidade ao nosso tempo e à nossa encarnação. Então ele diz assim e continua: quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Está dizendo que a gente não sabe orar.
Ah, mas eu aprendi o Pai Nosso, Ave Maria, quando eu era pequena, Salve Rainha, né? Minha mãe me ensinou isso tudo. E será que eu não sei orar? Então vamos ver. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras? Então aqui já fica a dica, né? Se a gente aprendeu e decorou uma prece e acha que está rezando, quando repete, e às vezes a gente está ali repetindo e o pensamento está em outro lugar. Porque tudo aquilo que a gente aprende e está bem aprendido, ele passa para o subconsciente. Então às vezes é que nem dirigir quem dirige. Né? A gente vai de um ponto a outro e não sabe se passou marcha, se não passou, quantas curvas fez, porque aquilo já está aprendido e solidificado como conhecimento e a gente já faz de uma forma inconsciente. Então a gente vai pensando no que vai fazer, quando chegar lá, mas não presta atenção no que está fazendo, ou seja, o dirigir propriamente dito. Então muitas vezes a gente está orando, por exemplo, o Pai Nosso, que aprendemos, mas nem percebemos que palavra, o que significa Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí acontece alguma coisa com a gente, mas Deus não gosta de mim, por que comigo? Mas reza o Pai Nosso e fala, seja feita a sua vontade. Mas não sentiu aquilo. Então é isso que aqui está dizendo. Fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então muitos de nós ora por obrigação ou por hábito, porque muitas vezes foi ensinado durante a infância e aquilo ficou bem aprendido. Então não consegue levantar sem rezar, não consegue dormir sem rezar, mas de que forma faz isso? Maquinalmente, como um ritual? Né? Então, é isso que nós precisamos parar e refletir. Como estamos orando? Qual é a maneira que eu estou orando? Eu sinto cada palavra? E é por isso que dentro da doutrina a gente se acostuma a orar com sentimento, ou seja, né? Nosso irmão Juliano aqui fez uma prece, ele não fez uma prece decorada, embora a gente que faz muitas preces já tem algumas palavras que a gente passa a ter usualmente, mas cada prece que você vai fazer, quando você escuta o teu coração e pensa na intenção daquele dia, ela sai diferente, como tem que ser. Às vezes a gente está preocupado com alguém, aí vai orar, pensa naquela pessoa, fala, né? Colocar o sentimento. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Então, quer nós saibamos ou não, quer nós acreditamos isso ou não, é isso que acontece quando nós dormimos. Então, nós devemos, ao voltar ao corpo de carne pela manhã, agradecer. E eu fiz um estudo sobre a gratidão, onde a gente vai perceber que esse ato de agradecer, ele tem que estar incorporado aos nossos hábitos. Porque quando nós nos tornamos pessoas gratas, a vida muda. Porque pessoas gratas, elas olham a vida com esse olhar de dar graças em tudo, como nos dizia o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Então, fazer esse treinamento de logo nos primeiros momentos da manhã, buscarmos o que agradecer, e nós sempre temos, pela noite de sono, se tivermos uma cama quente, limpa, se está frio, se tivermos um agasalho, se está calor, tivermos um ventilador ou um ar-condicionado, se acordamos, olhamos para o lado, vemos o nosso cônjuge,
ou levantamos e vamos ao quarto dos filhos, dos netos, e lá eles estão com saúde, se temos um café quentinho para tomar logo pela manhã, se temos um trabalho para ir, e por aí vai, se temos casa, se temos água encanada, olha quantas coisas para agradecer. Pelo simples fato de abrirmos os olhos, né? Opa, estou aqui ainda, tenho mais um dia para ser útil ao mundo e a mim na minha evolução. E continua, deve ela, a prece, subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Então, nesse momento da prece, também é um momento de praticarmos a humildade, de saber que Deus é tudo, está em tudo há Deus, em mim há Deus, no meu semelhante há Deus, na minha vida há Deus, não há nada fora de Deus. Reconhecer isto com humildade e saber que nós nada somos sem Deus. E aí, buscar essa exaltação ao Pai é uma forma de nos conectarmos com essa divindade e que muitos a buscam acima. Herança das religiões, que procuravam botar o Pai muito além de nós, para negociar essa conexão. Mas nós que já evoluímos, nós sabemos que não precisamos ir ao Pai, nós precisamos ir ao Pai, porque Deus está em mim. E aí, essa conexão é fácil. Eu não preciso de intermediários. Eu preciso de espiritualidade, de mergulhar em mim mesmo, de mergulhar nas minhas virtudes, porque todas eu as tenho. Eu sou um ser perfeito, porém incompleto. Essa é a nossa perfectibilidade. Irmos nos completando, mas o Pai está em mim, como eu estou no Pai. Então, buscar essa conexão é adentrarmos o nosso íntimo, é buscarmos a nós mesmos. E olha que interessante, como é que eu vou conhecer Deus? Me conhecendo. Eu não estou no Pai, o Pai não está em mim. À medida que eu vá me conhecendo, vai entrando em mim mesma, vai sabendo das minhas virtudes e das minhas não virtudes, mergulhando a fundo nas minhas sombras para iluminá-las, eu vou chegando mais perto do Pai, porque Ele está em mim. Deve ser profunda a prece, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar, nívea e radiosa, de esperança e de amor. Olha só, deve ser profunda, deve elevar-se, mas não é elevar-se eu ir lá onde está o Pai, é elevar o nível da minha consciência, é elevar a minha vibração, sair do raso, sair da materialidade e elevar a minha consciência, transfigurar-se como Jesus no Tabor. Jesus se transfigurou em luz, e não é isso que precisamos fazer? Sermos luzes a iluminar as nossas sombras. Como é que fazemos isso? Trabalhando as nossas virtudes, que são as luzes internas, para iluminar as nossas sombras. Olha que lindo! À medida que eu me transfiguro em luz, eu vou chegando mais perto da essência divina. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito egoísta, eu me transfiguro em luz, buscando a caridade, buscando o altruísmo, e com isso eu transmuto essa mazela moral numa virtude e vou chegando mais próximo da minha essência, que é de um ser perfeito criado pelo Pai, com todas as virtudes, com todos os valores morais de um Cristo que um dia seremos.
A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas que necessitais em realidade. Será que nós sabemos qual é a nossa real necessidade? Ou ainda continuamos vivendo como se fôssemos corpos com necessidades materiais, como eu agora, que estou com sede? Será que sabemos pedir o que de fato precisamos? Mas o que eu preciso? Eu acho que eu preciso de um carro novo. Eu acho que eu preciso de um trabalho que me pague mais. Eu acho que eu preciso de uma casa própria. Acho que eu preciso de uma televisão maior. Acho que eu preciso viajar. Como eu gosto de viajar. Será que são essas as necessidades que vamos pedir na prece? Vamos ver o que os Espíritos nos dizem. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Mas não é digno eu pedir para que eu tenha alegrias na vida? Não. Porque ninguém, nem a espiritualidade, os espíritos amigos, nem o Pai vai me dar alegria. Eu vou construir a minha alegria. À medida que eu construa as minhas luzes internas, à medida que eu me transfigure em luz. Então, não adianta eu pedir para Deus, eu quero ser feliz. Não. Porque quando eu peço, eu quero ser feliz, o que Ele vai me mandar? As lições. Porque eu só vou ser feliz à medida que eu me aprimore moralmente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito irritadiça, impaciente, eu não sou feliz. Porque eu vivo irritada, impaciente, irascível. E tem um conto num livro que fala de Belarmino Bicas. Eu não lembro mais do livro, eu já fiz uma palestra em cima desse texto. Onde ele abreviou, se não me engano, 20 anos da sua encarnação pela irritabilidade. E ele traz essa conta para nos alertar de quantas vezes ele se irritou com o condutor do bonde, século passado, no início, com o alfaiate, com o açougueiro, e tudo isso foi diminuindo o tempo de vida. Então, eu não consigo ser feliz se eu sou uma pessoa que me irrito fácil. E aí, quando eu peço para ser feliz, e Deus percebe o que me impede de ser feliz, o que Ele me manda? Pessoas para me irritar, situações para eu perder a paciência. Por quê? Porque é desta forma que eu vou me trabalhar internamente para deixar as minhas luzes transfigurarem o meu caráter, para que eu deixe de ser irritada, irritante, irascível, impaciente. Então, nós oramos e pedimos e recebemos e não queremos. Por quê? Porque não sabemos aquilo que de fato precisamos. E aí achamos que as nossas preces não são atendidas. Mas os Espíritos nos dizem, não existe prece sem resposta. Muitas vezes a resposta é o não, aquele pedido infantil, que vai nos fazer cair ainda mais. Mas nós, ainda crianças na espiritualidade, não compreendemos. É como aquela criança que quer enfiar o dedo na tomada. E a gente tira, bota aqui, daqui a pouco está engatinhando e vai lá, e tira e chora. Porque dói o nosso não. Porque ela não tem compreensão para entender que aquele não é a proteção da mãe e do pai. Assim é o Pai conosco. Quando não permite que nós tenhamos alguma facilidade, porque sabe que nós não podemos ter aquela facilidade, porque vamos nos perder.
E aí vai nos dar o que nós precisamos, não o que nós pedimos. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas. Por quê? Porque as provas é o que nos faz evoluir. E na maioria das vezes, nós que já somos medianos, né, nem tão maus, nem tão bons, nós participamos da escolha das provas e pedimos aquele tipo de prova. E agora não queremos. Aí rezamos, afasta de mim esse cálice. Não, é o cálice necessário que vai nos fortalecer o caráter, que vai fazer nós avançarmos para o caminho que somos destinados, que é a felicidade. E que nós só não somos inteiramente felizes porque nós somos imperfeitos. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? O que estamos pedindo? Minha mãe era muito católica e ela fazia várias promessas para ganhar na loteria, para não sei o quê. E sempre que eu ia lá numa campanha, né, eu já espírita, jovem adulto, sempre que eu ia numa campanha para ela, mãe, tem que ajudar, mas quando eu ganho na loteria, eu já fiz uma promessa. Eu falava, mãe, que coisa feia, você fica negociando com Deus. E ela, não, mas ela acreditava que aquilo era uma coisa boa, né? Essa negociata, me dá isso que eu te dou aquilo. A gente vê ainda muita gente que acredita nisso, né? E ela orava muito. Mas Deus nunca deixou ela ganhar na loteria. Ia ser a petição dela e minha, provavelmente, do meu irmão, né? Deus maravilhoso. Se sem dinheiro já errei a beça, imagina como. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Quem de nós ora e pede, meu Deus, me ajuda a ser menos egoísta, menos vaidoso, menos orgulhoso? A gente nem se vê, né? Gente, está na hora. Está na hora da gente ir ao espelho. Como é que nós vamos transfigurar em luz as nossas mazelas morais se nós não as identificamos? Autoconhecimento é tudo. Nós não podemos progredir sem nos autoconhecer. Nós nem sequer conseguimos dar utilidade às coisas que aprendemos. O conhecimento só é útil se eu tenho autoconhecimento. Porque se eu não tenho autoconhecimento, por exemplo, e eu busco muito conhecimento intelectual, eu posso me tornar uma pessoa soberba, vaidosa do meu conhecimento. Conseguem entender? O conhecimento todo, inclusive da nossa doutrina, que traz uma sabedoria absurda, só nos vai ser útil se nós tivermos autoconhecimento. Para poder acoplar esse conhecimento que vem de fora, nós temos que ter um conhecimento que vem de dentro, para dar uma boa utilidade. Porque se a gente, por exemplo, está estudando a doutrina e fala, fora da caridade não há salvação, vou começar a fazer caridade, vou achar que eu estou salvo. Igual o irmão Jacó no livro Voltei. Trabalhador ferrenho da doutrina espírita. Desencarna e começa a ficar envergonhado, porque ele tinha uma fagulha de luz. E os outros espíritos iluminados, amigos de Dr. Bezerra de Menezes, quando recebia a visita de Dr. Bezerra iluminado, e ele, uma fagulha. Um dia, chorando as pitangas, veio sua filha, já desencarnada também, com mais luz que ele, conversa com ele, mas eu fiz tanta caridade. Não, meu pai. Você fez as coisas para que os outros vissem o que você estava fazendo. Sua caridade não tinha sentimento. Quando você fazia isso ou aquilo, era para que os outros vissem o quanto você era bom. Falta de autoconhecimento.
Ele tinha o conhecimento da doutrina, estudioso. Ele até colocou em prática, mas a ação não vale nada sem o sentimento. Não adianta eu fazer a caridade se de fato o meu amor não vai junto. E se eu sei que eu ainda não sou capaz, eu posso desenvolver esse amor. Mas se eu acho que eu já sou a pessoa caridosa, eu não faço nada. Então percebe que o conhecimento só é útil se eu tenho autoconhecimento. Se eu sei quem sou, eu sei o que me move. Eu sei o porquê que eu estou fazendo isto ou aquilo. E aí sim, eu posso transfigurar quando eu percebo, nossa, eu estou ali fazendo aquilo para aparecer. Eu vou lá no GEL fazer uma palestra porque eu gosto de aparecer, todo mundo olhando para mim. E se eu reconheço isso, eu tenho como intervir. Nossa, mas que feio, Janice. Vamos mudar. Você não é nada, porque o conhecimento não é seu. Você está ali só estudando, aí eu vou baixando a minha bola e vou me trabalhando. Agora, se eu acho que eu estou aqui pela caridade, a maior caridade que você pode fazer pela doutrina é a sua divulgação, olha como eu sou caridosa, eu vou estagnar. E quando desencarnar, vou estar em total escuridão e vou ter aquela decepção, mas eu trabalhei tanto. Trabalhou por quem? Por mim mesmo? Então eu trabalhei o quê? No egoísmo, não a caridade. A caridade é para fora, é para o outro. As ações do egoísta são para si. Então, se eu não autoconhecer-me, eu não mudo. E o conhecimento, ele vira só um patrimônio intelectual, que é necessário, mas desenvolve uma asa só. Aí a gente quer subir e fica rodando em círculo e não sai do lugar. Porque para ascender, precisamos das duas asas. A da sabedoria e a do sentimento. Onde eu parei. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificaria tantas injustiças. Isso também a gente escuta muito, né? As pessoas que não têm o conhecimento da lei de causa e efeito, de que não existem vítimas, né? Então a gente olha para o mundo e vê injustiça. Mas quando nós estudamos a lei de causa e efeito, que é a reencarnação, e nisso a doutrina, ela vem nos dar uma ferramenta maravilhosa, porque eu vejo pessoas falar, eu não vejo jornal, eu não quero saber, eu não quero ver, mas se apartam do mundo, porque eu não aguento ver sofrimento, eu não aguento ver. Por que não aguenta? Porque acha que é injusto. Se nós estudarmos e percebermos que não existe vítima, não é que a gente vai ficar feliz em ver alguém sofrer, não é isso. Mas quando a gente não aguenta e quando a gente quer fugir do mundo para não ver a realidade, a gente deixa de colaborar com o mundo. Então nós que temos discernimento, que a doutrina nos traz, de que não existe vítima. Ah, mas a criança foi abusada sexualmente, ela é uma vítima. Não é. Nós sabemos que não é. Não existe o acaso. Aquela criança não nasceu naquele lugar, que foi submetida àquela pessoa que faz mal, que ainda é um irmão incipiente, que ainda se compraz no mal, é um doente. Nós precisamos utilizar o conhecimento que a doutrina traz para mudar a nossa forma de gerar pensamento, sentimento. Não é que nós vamos olhar um pedófilo e vamos falar, lei de causa e efeito. Não, nós vamos parar de emitir pensamento, tomara que morra, que vá para a cadeia, que lá façam isso ou aquilo com ele, porque aí nós estamos aplicando a pena de talião e já passamos por ela. Jesus veio nos
mostrar uma nova forma de se pôr no mundo? A forma do amor. Então, nós podemos sim, como Jesus nos convida, renegar e evitar o mal, o pecado. Mas temos que abraçar cristãmente o pecador. De que forma? Vamos deixar solto? Não. Vamos tirar. Se a pessoa é perniciosa para a sociedade, ela não pode conviver. Tem que ser preso, tem que ser julgado, tem que ser preso, tem que ser dado a ele os devidos rigores da lei, mas com caridade. Agora, aquela criança que estava lá, ela não nasceu em endereço errado. Ela traz em si desequilíbrios que atraíram aquilo que ela precisava passar. Ou a gente não acredita na reencarnação e na lei de causa e efeito, ou não acredita no Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Não existe injustiça. Porque se nós pensarmos que isso é injusto, a gente não vai acreditar em Deus. Porque se nós acreditamos em Deus, temos também que acreditar nos seus atributos. Onipotente. Senão não seria Deus. Pode tudo. Onipresente. Estar em todos os lugares. Onisciente. Ele sabe de tudo. Então, no momento que ia acontecer aquele abuso infantil, Deus estava lá? Ok. Sabia que ia acontecer? Sim. E por que ele permitiu? Deus é justo, misericordioso e bom. Se ele permitiu, é porque aquilo é bom, é justo e é útil para aquele ser. Para, talvez, aplacar uma consciência de culpa. Que aquele espírito que hoje está com 3 anos, mas que é imortal, que já passou por inúmeras encarnações e que já cometeu atrocidades. E que tem uma consciência ali, que muitas vezes pede uma reparação. Não tem injustiça. Mas volto a dizer, é para aplaudir o ato? Não. É só para nós não nos indignarmos. Aí estamos lá vendo as guerras acontecerem, que me toca profundamente. Ver aquelas crianças dilaceradas, aquelas famílias, aquela terra. Mas será que aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles homens que lá nasceram em endereço errado? Não. Quem foi atraído para uma zona de guerra? Os mansos e pacíficos, aqueles que já praticam a paz, a benevolência? Quem vocês acham que foi atraído por lá? Lei da sintonia. Aqueles que ainda trazem dentro de si a agressividade, a belicosidade. Foram lá para sentir na carne aquilo que ainda tem dentro deles, para neutralizar, para eles perceber aquilo que não é mais possível na nossa terra. Kardec, na codificação, nos diz que, por vezes, há necessidade que o mal chegue ao extremo para as criaturas perceberem a necessidade do bem e das reformas. Então, às vezes, nós precisamos passar por verdadeiros holocaustos para nos reformarmos. Não é assim? Quanta gente quase morre e aí refaz toda a sua vida quando sobrevive. Mas foi necessário chegar às portas da morte para perceber que estava vivendo errado, sentindo errado e mudar toda a sua vida. Quem não conhece alguém assim ou algum caso, né? Então nós precisamos compreender a vida de uma outra forma, porque nós temos conhecimento. Para que nós não emanemos pensamentos odientos para os nossos irmãos que ainda se comprazem no mal. Claro que ainda não conseguimos, coitado daquele irmão, é um doente, né? Mas vamos orar. Meu Deus, me ajuda a não odiar o meu irmão.
Meu Deus, se incube desse irmão, ainda tão doente. Sempre que eu vejo um ato desses, um assassino, um pedófilo, um estuprador, eu já consigo orar pelo algoz. Porque eu estudo a doutrina há mais de 40 anos. E eu procuro aplicar o que eu estudo. Eu procuro dar utilidade a todo esse conhecimento. Eu tenho que me transformar. Para o meu próprio bem e depois para ajudar Jesus nessa transformação planetária. Por isso estamos encarnados nesse momento aqui. Não é por acaso. É para ajudarmos a Jesus na transição planetária. Para sermos mansos e pacíficos e não bélicos. A guerra está lá, meu Deus, não posso fazer nada. Posso! Porque quando eu tenho uma raiva dentro de mim, eu estou fazendo sintonia com a guerra. Eu estou ajudando aquela guerra a se fortalecer. Caetano Cury é um lindo autor. Ele tem um Instagram que eu gosto muito, é Theo e o Minimundo. Na última Bienal no Rio, no ano passado, eu fui lá para conhecê-lo pessoalmente. Sou tão apaixonada pelas tirinhas que ele faz. Ele tem um livro, tem livros de tirinhas, tem quadrinhos, uma gracinha. E ele tem uma tirinha que vai aparecendo. No primeiro quadro está um homem sentado no sofá e ele fala assim: hoje eu acabei com a guerra. Aí na outra tirinha está assim: hoje eu liguei para o meu irmão, que eu não falava com ele há 10 anos, e nós nos perdoamos. Isso é ajudar a paz. Porque eu quero que a paz se faça. Eu quero cessar fogo na faixa de Gaza, na Síria, na Ucrânia. Mas o que eu estou fazendo para isso? Ainda guardo mágoa? Ainda tenho algo contra alguém? Ainda grito com meu cônjuge, com meu filho, com meu neto? Ainda sou agressivo no trânsito? Se eu ainda faço isso, eu ainda estou guerreando. E eu estou dando combustível para as guerras, estejam elas onde estiverem. Precisamos refletir. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Então, orar é algo para nós vivermos em estado de oração. Ah, Janice, mas eu vou passar o dia de joelho orando? Não. É ter conexão. Por exemplo, você está ali trabalhando, olhou para fora, viu uma nuvem, viu um céu azul. Oh, Pai, obrigada. Obrigada por esse refrigério. Obrigado pela estética, pela beleza. Né? Se você vê um gesto qualquer, um abraço, ganha um abraço de um neto, de um filho, ou mesmo a lambida de um animalzinho, agradecer a Deus por essa oportunidade de receber um afago, um afeto. Quando acontece algo de bom, agradecer ao Pai. Obrigado por me permitir estar vivendo isso. Por ter amigos, receber uma mensagem de um amigo, agradecer a Deus, elevar um pensamento a Deus, pedir que abençoe aquele ser e agradecer ao mesmo tempo. É vários momentos do dia enviar um pensamento de paz para o planeta. Eu tenho um hábito de fazer isso sempre que eu vejo
ora em minutos iguais, 1 e 1, 5 e 5, 19 e 19. Volta e meia, e meu celular ele fica com a tela fechada e fica com o horário. E, não tem um dia que eu não veja uma vez, e uma vez é pouco, geralmente eu vejo mais vezes. Ou estou ali trabalhando no computador, daqui a pouco eu olho para a hora, e eu me fiz um hábito comigo. Sempre que eu vejo essa hora, 19, 19, 20, 20, eu emito um pensamento, eu respiro o amor do Pai e emito paz para o mundo. Isso é um hábito que me faz bem e eu tenho certeza que atinge a mais de pessoas do que eu posso imaginar. Porque vibração, meus irmãos, é a pedra no lago. Quando eu emito paz para o mundo, é como se eu jogasse uma pedrinha no oceano e as ondas vão atingindo todo o perímetro daquele lago, daquele oceano. Porque as nossas vibrações de amor, de paz, de amorosidade, são ondas. Infinitas. Ondas infinitas. Então elas vão atingindo a todo o ser, todos os seres, todos os locais. E principalmente se juntando a outras ondas da mesma faixa. Então você se conecta com o quê? Se você está emitindo paz. Com paz. Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele, a Deus, né? O vosso pensamento quando uma felicidade vos adiajareis. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Quem de nós ora pedindo perdão ao Pai por ter cometido uma falta contra o seu semelhante? Não contra o Pai. Não precisamos pedir perdão ao Pai, porque Ele não se afeta com nada que é nosso, a não ser a nossa alegria, a nossa felicidade. Porque é isso que Ele espera. Ele nos criou simples e ignorantes. Então sabe que nós vamos errar. Ele quis assim, para que tivéssemos aprendizados. Então, quando a gente erra, Ele olha para nós como nós olhamos para a criança dando os primeiros passos, que levanta e cai. A gente acha lindo, porque é natural. Nós sabemos que aqueles são os primeiros de uma caminhada de vida. Assim o Pai nos olha quando nós erramos. Mas pedir perdão pelo pensamento emitido para esse ou aquele ser, para neutralizar, porque quando a gente pensa qualquer coisa negativa para alguém, essa negatividade chega lá. Então, ao pedirmos perdão por aquele ato, nós vamos lá e neutralizamos também, transfigurando em luz aquela sombra que lançamos. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Muita gente só deixa para orar quando vai ao templo religioso. Ah, hoje é o dia de ir lá. Tem gente que fala assim: eu preciso ir lá para tomar um passe, fazer uma prece. E às vezes só tem essa prática espiritual quando vai ao templo, à igreja, à casa espírita, né? Nós devemos fazer da oração um hábito. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Você está trabalhando, um segundo, dirige seu pensamento ao Pai e faz uma prece. Ai, Senhor, obrigado, eu tenho trabalho. Está comendo? Oh, meu Deus, obrigado pelo alimento. E se possível que a gente estenda, né? Que nunca nos falte esse alimento, nem a mim, nem nenhum ser vivente. Isso engaja ali.
Dita assim, ela, a prece, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Maimônides, que ditou, né, essa é a mensagem, em Bordeaux, em 1862. Então nós vamos ver que a prece, ela tem que ter sentimento. Nós temos que botar o sentimento na prece. E que não adianta nós pedirmos coisas. Adianta a gente pedir o quê? Coragem, forças, energias, visão para o autoconhecimento. Se há uma coisa que nós devemos pedir, é que nós consigamos nos ver qual somos. Que o Pai nos ajude a nos vermos. Porque só dessa forma nós podemos transmutar, trabalhar em nós as nossas virtudes e valores, para sermos o melhor ser humano nesta encarnação que nós conseguimos. Depende de nós. Vou botar mais um bolinho d'água aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 1, os Espíritos trazem assim: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina. Porque lá no final do nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces. Mas não é para nós chegarmos a abrir lá e ler aquela prece. Aí tem prece por outrem, prece para se livrar de uma tentação. Mas não é para a gente fazer daquelas preces as nossas preces. É para a gente ter uma ideia de como orar. Para a gente aprender a orar. Mas depois colocar as nossas palavras na prece. A prece é uma conversa com o Pai. Eu não posso conversar com as palavras do Juliano, eu tenho que conversar com as minhas. Eu tenho que conversar com aquilo que me é caro, com aquilo que faz sentido para mim, com o meu linguajar, para que eu possa, de fato, compreender essa conexão. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceros. Então, por exemplo, se só aquelas preces que estão lá no final do Evangelho fossem aceitas, uma pessoa que não soubesse ler não poderia orar, não é? Ou então, se só as preces católicas fossem preces que fossem atendidas, então as pessoas de outra religião não iam fazer, de outras línguas. Então a prece é sempre esse sentimento que vai de nós ao Pai. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, Espiritismo, né? Segundo o Espiritismo, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátemas às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então não tem fórmula para orar, tem sentimento, tem intenção, né? E tem a maneira de orar, como nós vimos.
Adianta a gente pedir, eu preciso trocar de carro. Ai, meu Deus, me ajuda a trocar de carro. Adianta? Não adianta. Adianta eu pedir, ai meu Deus, me ajuda a ser menos egoísta? Isso adianta. Porque ele vai fortalecer a nossa vontade, que já está em nós, porque se não estiver em nós, nem isso acontece, né? Condição essencial à prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Quer dizer, inteligível para quem ora. Porque às vezes eu vou falar uma prece que tem palavras difíceis e eu não consigo entender o que está escrito ali. Eu não consigo entender o sentido. Aí não adianta nada, porque eu vou falar maquinalmente, mas eu não vai impregnado do meu sentimento. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidos em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, a mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então tem gente que acha que uma prece muito bem formulada, com palavras bonitas, quase que uma poesia, vai ter mais valor. E não é assim, né? Ai meu Deus, é uma prece. Jesus me ajuda, é uma prece. No momento, por exemplo, meu tio, que foi meu precursor no espiritismo, Gerson Simões Monteiro, alguns conhecem, ele certa feita estava dirigindo, e ele dirigia muito mal. Não é mentira, você não vai puxar meu pé. Eu andei com ele uma vez para nunca mais, e ele volta e meia ele batia com o carro. E aí teve um dos acidentes que ele estava indo, daqui a pouco bateu de frente com o ônibus, e ele disse que só deu tempo dele falar, ai meu Deus. E ele se viu envolto num círculo dourado, e aí acordou no hospital, e nada aconteceu. O carro ficou destruído. E ele era um trabalhador valoroso do Cristo, então por isso que eu acho que ele foi poupado. E aí ele até falou, que eu nunca mais esqueci, que quando a gente de fato vive a doutrina espírita, é assim. Aí ele disse que estava numa maca, acordou e se viu, e viu aquele ambiente, e falou, e agora? Estou morto ou estou vivo? Aí passou a enfermeira, ele, enfermeiro, que foi? Onde eu estou? Aí ele falou, poxa, eu queria ouvir nosso lar. Sandu, Jacarepaguá. Aí ele, estou vivo. Mas é isso, naquele momento que você está vendo que um perigo vai acontecer, né, um acidente, aí você fala, ai meu Deus, olha só, eu estou aqui, não, ai meu Deus, ai Jesus, Senhor me acode, é uma prece, e uma prece que sai naquele momento com impregnado de muita necessidade, de muito ardor, né, para quem acredita. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos. Epíteto é uma palavra que qualifica, né, um substantivo. Quase que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notarem com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Isso me lembra de mim, né? Minha mãe era católica, fez eu fazer a primeira comunhão, eu infernizava a catequista, coitada, era para fazer em 2 anos, em 1 ano ela falou, você vai fazer a primeira comunhão e vai sumir da minha vida, e assim foi. Porque eu era muito indagadora, né? Eu não aguentava o que... Não, por que isso é pecado? Porque Deus não quer, e por que Deus não quer? Porque é pecado. Eu falava, aí não faz sentido, enfim. E aí eu aprendi o Pai Nosso e tudo. E ela ia tomar o Pai Nosso e eu começava. O Pai Nosso está no céu santificado. Ela, para menina! Continua, eu não conseguia. Eu tinha que voltar. Pai Nosso está no céu, porque era
decorado. Não era sentido do coração. Nunca, eu não me lembro dela ter explicado o Pai Nosso, né? Palavra por palavra, frase por frase, com seu sentido, porque o Pai Nosso é lindo, é de um poder absurdo, né? A oração que Jesus nos ensinou, que deixou para nós, ela é concisa e tão profunda que vale um estudo. Eu já fiz uma palestra em cima do Pai Nosso, porque dá uma palestra para a gente esmiuçar todos os sentidos que ali estão e a profundidade de ensinamento. Mas não pode ser como essa criança de 9 anos falava, porque é assim que foi me ensinado, né? Eu tinha que decorar. Enfim, já estamos praticamente no final. Eu estou aqui lembrando de Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram, Madre Teresa, a senhora, quando ora para Deus, a senhora fala o que para Ele na sua prece? Ela falou, eu não falo, eu só escuto. E o que Deus diz para a senhora? Ele não diz nada, eu só escuto. Eu só escuto. Quando a gente tem intimidade com alguém, lembra quando a gente se apaixonou assim pela primeira vez ou pelas primeiras vezes? A gente fica juntinho. Precisa dizer alguma coisa? O sentimento diz tudo, não é assim? Assim tem que ser a nossa intimidade com o Pai. Muitas vezes não precisamos dizer nada. A gente só precisa emanar, só precisa sentir. Muito mais do que as nossas palavras, Deus vai captar o nosso pensamento, a nossa dificuldade, a nossa necessidade, o nosso sentimento, como Madre Teresa. Não precisamos dizer nada, e nem o Pai precisa nos dizer. Nós vamos escutar mutuamente o quê? O coração, o amor que nos liga. E tem também uma historinha, né? Que todo dia o funcionário que trabalhava perto de uma igreja passava na igreja, entrava lá, chegava nos pés da imagem do Cristo e falava, Jesus, aqui é o Zé. E ia embora. Todo dia. Aí ele ficou doente. Ficou um tempo sem ir na igreja. E o padre estranhou, né? Porque ele passava ali todo dia naquela hora, perguntando sobre que ele estava doente. E aí foi lá no hospital. Oi, Zé, você está doente, não foi mais lá, não sei o quê, você está aqui? Não, mas eu estou bem, já vou ter alta e tudo mais. Pois é, você não foi mais lá, senti falta de, sei lá, conversar com Jesus. Ele falou, não, mas ele veio aqui. Veio aqui e ele fez o quê? O que ele falou contigo, Zé? Assim, meio de chacota. Ele falou, ei, Zé, aqui é Jesus. Era a linguagem do Zé. Percebe que não precisa palavras bonitas? Precisa sentimento. Que nós possamos nos conectar à espiritualidade. Que nós possamos ter intimidade com o Pai. Porque Ele está dentro de nós. Não precisamos de intermediários. Embora seja bom, né? Estarmos aqui, assistirmos palestra, né? E quem pratica outros credos, ir no seu templo, é muito bom. É muito bom, porque isso nos fortalece, né? A espiritualidade aqui, como eu disse no início da minha fala, ela nos traz um banquete espiritual, muitas energias, a gente sai renovado, é maravilhoso. Mas não para nós estarmos junto ao Pai. Isso a gente pode fazer entrando dentro de nós, tendo intimidade com o Evangelho, que são as leis do Pai, e que estão em nossa consciência. Mas como nós perdemos esse endereço, nós estamos muito voltados para fora, muitas vezes a gente burla essas leis por falta de autoconhecimento. Então, que nós possamos mergulhar em nós mesmos e que nós possamos fazer da oração uma prática diuturna em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Então, mais uma vez, tá? Vamos entrar em prece, agora a nossa prece final, nos preparando, nos revitalizando para esse início de semana, para a nossa jornada, desempenho de nossas funções. Senhor Deus, agradecemos a vós, a espiritualidade superior, ao palestrante pelas mensagens aqui hoje transmitidas, e que ao sairmos daqui, possamos sair mais conscientes
estudando, aprendendo, a nossa jornada, na nossa missão, buscando os ensinamentos que o Mestre nos ensinou. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, lembrando a todos que quarta-feira é feriado, mas as atividades de quarta-feira na casa estão mantidas, tá? Então, uma boa noite a todos, que possamos seguir na paz do Mestre para os nossos lares.